Alô, bom dia, graça e paz. Mais um domingo juntos para exaltar o nome do Senhor, o único que é digno de receber a honra, a glória, o poder, toda exaltação. Bom dia, pastores Demício, pastores amigos amados desse Brasil grande, do mundo espalhado pela terra. Bom dia, adoradores, missionários, profetas, homens, mulheres de Deus, famílias, todos vocês que estão conosco nesta manhã, que nos acompanham, aqueles que estão mais próximos, mais distantes. Deus abençoe vocês. Glória a Deus por esse dia. A Bíblia diz que esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos, regozijemos nele. Então vamos para um dia maravilhoso. Estamos falando de um assunto muito bom, muito importante, que é relacionamentos, né? Oh, que bênção, né? Que bênção é relacionar-se com Deus, com os nossos próximos, com a família, que é tudo uma arte, né? Tem um livro que fala a arte de se relacionar bem. Realmente é uma arte mesmo. Relacionar não é fácil, mas quando você busca Deus, você se embasa na palavra, você tem o Espírito Santo, aí você pode dizer que é mais que vencedor nessas batalhas. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, damos graças, louvamos o teu nome. Obrigado, Deus, por esta manhã. O Senhor pode estar conosco, Deus, supra as necessidades, cuida daqueles que estão aflitos, doentes, necessitados, oprimidos, tristes, ó Deus, que estão doentes, enfermos, nos hospitais, no leito, nas suas casas, espalhados por essa face da terra. Deus de misericórdia, Deus de poder, Deus de glória, seja com as mãos estendidas. Oramos no nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Amém, querido. Então vamos lá. Logo mais tem nosso culto presencial, né? Tanto no Engenho Novo como no Recreio de Bandeirantes, como também lá em Friburgo, né? Já começamos Tijuca, por enquanto só, durante a semana. Você vai lá no nosso canal do Facebook, Demício Tijuca, você vai ver os dias das reuniões, pastor Fernando, Tânia, e todos vocês estão convidados para estarem lá louvando a Deus. Isso foi uma bênção, inauguramos, parabéns, pastor Fernando, Tânia, por esse projeto lindo de Deus, Demício Tijuca. Tamo junto, vamos lá. Deus abençoe. Pastora Maria Barbosa, mais uma vez aí falando sobre relacionamentos saudáveis, né? Glória a Deus. Vamos lá. Abraço. Até já. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia para você. Que o Senhor te abençoe, amados. Que bênção estarmos aqui nesse terceiro domingo que nós vamos falar sobre relacionamentos saudáveis. A paz do Senhor, pastor Ivan. Que Deus o abençoe. Que Deus abençoe você, querido, que está aqui conosco. Que o Espírito Santo ministre o teu coração neste momento, amém? Reserva aí uns minutinhos para essa aula. Eu tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração, amém? Vamos lá? Então nós falamos há 2 domingos atrás, começamos a falar nessa série Relacionamentos Saudáveis sobre o relacionamento vertical, o nosso relacionamento com Deus. E a gente viu que para sustentar um relacionamento maduro, um relacionamento de convivência próxima com Deus, nós precisamos alimentar a nossa vida de oração diária e a nossa leitura da palavra. Essas duas coisas, esses 2 fatores combinados, produzem em nós maturidade e nos fazem ter o coração que Deus quer que nós tenhamos. Nós não seremos perfeitos, veja, mas nós nos deixaremos ser transformados através da nossa intimidade com Deus. Isso é relacionamento vertical. E aí nós entramos domingo passado no relacionamento horizontal. E eu falei sobre 2 tipos de relacionamento. Hoje eu pretendo falar sobre 4 tipos, vamos ver se dá. Eu ia falar só 2, mas acho que dá para falar 4. Vamos tentar. Temos aí 40 minutinhos, é bem rápido, não sai daí não. Deus tem algo para ministrar ao teu coração. Nós falamos domingo passado sobre o relacionamento horizontal, que é o nosso relacionamento com as pessoas, com o próximo. E esse próximo é qualquer pessoa, irmãos. Às vezes a gente acha que o próximo é só quem está mais pertinho de nós, o próximo é qualquer um. Então Deus deseja que nós tenhamos relacionamentos saudáveis horizontais. E eu falei no domingo passado sobre a relação consigo mesmo,
Para que eu possa me relacionar de forma saudável com o meu próximo, eu preciso me relacionar comigo mesmo, entender quem sou eu, entender que eu não sou um super filho de Deus, nem um pequenininho filho de Deus, mas eu sou filho de Deus e isto é o que me basta. E não vou me ensoberbecer por isso, ao contrário, vou me alimentar da palavra, vou estar em comunhão com Deus em oração, de forma que eu vou poder usar todo o conhecimento que eu adquiri diante de Deus e da sua palavra para me relacionar de forma saudável com as pessoas. Isso é conhecimento próprio. E então nós falamos sobre a relação com os irmãos em Cristo e falamos da relação com a família. Falamos que nós precisamos ser os mesmos. Nós temos que ser em casa o que somos na igreja. E temos que ser na igreja o que somos em casa, no trabalho, na faculdade, na roda de amigos, onde estivermos. Deus espera que nós sejamos os mesmos, amém? Sejamos os mesmos. Então, nosso relacionamento com nossos irmãos em Cristo, nosso relacionamento com a família, eles estão muito próximos, porque são as pessoas que a gente mais convive, é ou não é? Não é verdade? E hoje nós vamos ver mais 4 relações que precisam ser saudáveis. Vamos lá? Vamos começar? Tenho certeza que Deus quer ministrar para o teu coração. Então vamos lá. Vamos ver o terceiro relacionamento. O primeiro, então, foi o relacionamento com os irmãos em Cristo. O segundo, com a família. E hoje o terceiro, relação com a sociedade. Relação com o mundo em que nós vivemos. Com as coisas que temos que fazer, com os compromissos que temos que honrar. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa relação com a sociedade? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Para facilitar, hoje eu coloquei todos os versículos aqui na folhinha para andar mais rapidinho, porque eu quero falar os 4 tópicos, tá bom? Vamos então ver. Primeiro versículo que eu quero pensar com você está em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Diz assim, ó, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então a primeira coisa que a Bíblia nos adverte para que a gente viva em sociedade é que nós precisamos viver em paz conosco. Se depender de mim, se depender de você, querido, nós temos que ter paz. Veja só o que a Bíblia fala aqui em Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra, ó, andemos honestamente como de dia. E não em glutonarias, em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Eu vou te dizer uma coisa, se nós seguirmos o que a Bíblia está nos mandando fazer, nós teremos paz com todos. Se andarmos honestamente, se não andarmos caindo na bebedeira, completamente dissolutos na glutonaria, em desonestidades, em falcatruas, em dissoluções, em contendas, em inveja, nós teremos paz com a sociedade em que estamos. Você viverá em paz. Quando eu e você conseguimos colocar em prática o que a Bíblia nos recomenda, e vou lhe dizer, nós não colocamos em prática porque somos muito bons e muito fortes, e nós somos, e então, não. Nós colocamos em prática porque o Espírito Santo nos ajuda, ele habita em nós, e é ele quem nos ajuda a viver em paz. Então, enquanto estiver em você, tenha paz com todos, é o que a Bíblia recomenda. Essa é a nossa relação saudável com a sociedade em que vivemos. Veja, não é nos conformar com a sociedade, mas é ter paz com ela. É viver de forma honesta, de forma que não haja nenhum motivo para ninguém apontar para nós e dizer, olha lá, não é crente? Não, não. Que todos possam apontar e dizer, aquele, aquela é um exemplo de servo e de serva de Deus. Você pode dizer aleluia, isso é relação saudável com a sociedade. O que a sociedade enxerga em nós? É o nosso testemunho, é o nosso exemplo de vida, é o nosso comportamento, queridos. Amém? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz assim, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, deprecação é choro, intercessão, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então nós precisamos orar pelas pessoas, né? Não bater de frente com elas, mas orar por elas. Você quer ter paz com a sociedade, com o grupo onde você trabalha? Você precisa orar por eles. Olha, pelos reis, a Bíblia está dizendo, orar pelos reis, pelos líderes e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade.
porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus espera que nós tenhamos um testemunho diante dessa sociedade. Então nós teremos uma relação saudável, porque não haverá nada de sujeira em nós que a sociedade possa apontar para desmoralizar o nome do Senhor Jesus. Mas eu e você temos o Espírito Santo e é pelo poder dele que nós temos paz, que nós vivemos de uma forma honesta e íntegra, e isso é para a glória de Deus. Eu posso ouvir aleluia? Glória a Deus. A Bíblia diz que nós precisamos ser exemplos. Você quer uma relação saudável com o local onde você vive, com as pessoas que te cercam, com as pessoas que estão próximas de você, com as pessoas do seu trabalho, da sua faculdade? Então nós precisamos de ser honestos. Nós precisamos viver uma vida íntegra, porque ainda que tentem achar acusação contra nós, não acharão, como não acharam contra Daniel. Você crê nisso? Aleluia! Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, Romanos 13, versículo 8, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Amados, é um absurdo. Muitas vezes nós nos conformamos com esse mundo e achamos que dever é uma coisa normal. Eu vou lá comprar, se eu puder eu pago, se eu não puder eu não pago. Crente não faz isso não, irmãos. Salvo, convertido, nova criatura, compra e paga. Posso ouvir um amém aí seu? Amém? Nós compramos e pagamos, a gente não compra e sai correndo, a gente não compra e se esconde não, a gente compra e paga, porque nós temos uma relação saudável com a sociedade que nós vivemos. Então comprou, pagou, tirou, coloca de volta, né? Falou, cumpra, dê a sua palavra, seja exemplo, porque é isso que vai fazer diferença na sua vida. Entre você e o ímpio, a diferença é o seu testemunho. Você pode dizer aleluia, glória a Deus. Então, amados, nós precisamos fazer com as pessoas o que nós esperamos que elas façam conosco. Às vezes a gente, eu queria tanto que fizessem justiça em mim, mas a gente muitas vezes age de forma injusta. Então você quer uma relação saudável? Você quer ter o retorno para a sua vida? Haja com exemplo, com testemunho. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, Lucas, Jesus falou isso aqui, Lucas capítulo 6, versículo 31, Jesus falou assim, ó: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei-lhes também vós. Então, você quer ser tratado bem? Trate bem. Você quer ser tratado com respeito? Respeite. Você quer ser tratado com simpatia? Seja simpático. Você quer ser tratado com justiça? Seja justo. E aí a tua relação será saudável no momento, no local, no meio onde você vive. Não porque você se conforma com os conceitos do mundo, mas porque você é um exemplo de servir ao Senhor e de seguir os preceitos da sua palavra. Eu posso ouvir aleluia? Isso é relacionamento com a sociedade. Amém? Vamos ver o quarto relacionamento? Vamos lá? O quarto relacionamento é muito próximo ao relacionamento com a sociedade. É o relacionamento com as autoridades. Com as autoridades, com o governo, com o prefeito, com o seu chefe, com a pessoa que está acima de você na empresa onde você trabalha, com o seu instrutor, seja quem for. Seu relacionamento precisa ser saudável com as autoridades. Veja só o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Diz assim, ó: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então escuta só, meu querido. Deus é quem ordena, Deus permite, Deus é quem ordena. Então você está na sua empresa, eu já vi muita gente chorando, eu sou perseguido pelo meu chefe. Isso acontece muito, mas eu e você somos servos de Deus, somos filhos de Deus. O que precisamos fazer? Temos que odiá-los, maltratá-los, maquinar contra eles? Não, nós precisamos orar por eles, para que Deus os abençoe, para que Deus os direcione, para que eles ajam segundo a direção de Deus e não segundo o coração deles, e Deus age. Você crê nisso? Então nós precisamos ter esse tipo de relação, respeitá-los, reconhecê-los, estar sujeitos a orientações e comandos que eles nos dão. Por quê? Porque a Bíblia manda fazer. São princípios bíblicos. E quando nós executamos esses princípios bíblicos, nós recebemos as consequências da obediência à palavra, são as bênçãos de Deus. Olha o que a Bíblia diz, ó, Romanos 13, versículo 4 agora, diz assim, ó: porque a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme,
pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Então ele está dizendo o seguinte: se você é íntegro, se você tem um testemunho, um exemplo na sua vida, você é íntegro no seu trabalho, nas coisas que você faz, nos seus relacionamentos, você não precisa temer a autoridade, não precisa temer quem está acima de você, porque ela virá para executar juízo sobre aqueles que estão fazendo coisas que não deveriam, que estão fazendo coisa errada. Mas se você tem um testemunho, não precisa temer, porque elas são constituídas por Deus. Eu posso ouvir aleluia? Olha só, ainda em Romanos, capítulo 13, verso 7, olha o que a Bíblia diz: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então nós não podemos desprezar as pessoas que estão acima de nós. Muitas vezes, irmãos, o diabo vem nos encetar e aí a nossa carne se enche, se infla e a gente se acha melhor do que aquela pessoa que está acima de nós e a gente quer mandar nela, e a gente quer peitar, e a gente quer encarar, quer dizer que sabe mais. Isso está errado. Se há uma autoridade, submeta-se a ela, ore por ela e Deus a direcionará. Você crê nisso? Sabe? Deus muda tudo. A Bíblia diz que Deus pega o coração do rei, assim como ele muda o movimento das águas, ele muda o coração do rei. Está falando de oração. Quando você ora, assim como Deus muda fluxos, muda destinos, Deus muda o coração de autoridades em seu favor por causa das suas orações. Então você quer ter um relacionamento saudável com as autoridades? Ore por elas. Ore pelos seus líderes. Ore pelas pessoas que estão em iminência, é o que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos exercer isso. Então nós teremos um relacionamento saudável com as autoridades. Você crê nisso, querida? Amém? Então nós vimos aqui relacionamento com a sociedade e o relacionamento com as autoridades. Vamos ver agora a quinta relação? Vamos lá? Diz assim, ó: relação com os irmãos mais fracos. Como é que nós temos que nos relacionar com os irmãos que são mais fracos do que nós? Muitas vezes você conhece alguém mais fraco, uma pessoa que tem dificuldade, começa a seguir a Deus, daqui a pouco já larga, já toda hora sai da igreja e volta, aquele vai e vem, não consegue se firmar, tenta ser fiel, mas não consegue. Como é que nós temos que nos relacionar com essas pessoas, irmãos? Nós precisamos amá-las, nós precisamos orar por elas, e a Bíblia ensina como lidar com os fracos na fé. Veja só, a Bíblia fala aqui, ó, Romanos, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Eu vou ler pausadamente para a gente entender como tratar o irmão mais fraco. Cuidado com o julgamento, cuidado com o apontado do dedo. Muitas vezes a gente fica julgando as pessoas e a Bíblia nos orienta a fazer diferente. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Depois eu vou fazer um comentário. Diz assim, ó, Romanos 14, de 1 a 3. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, é o fraco, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Não fica duvidando, será que ele vai ficar? Será que ele se arrependeu mesmo? Não, para com isso, não. Recebei-o, é o que a Bíblia diz. Traz ele para perto, ó. Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco, come legumes. E o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então, queridos, nós não podemos, não temos o direito, nem de julgar o outro e nem de desprezar o outro. Nosso papel é receber os fracos. Diga comigo, receber. Sabe o que é receber? Trazer para perto, incluí-los. Nós precisamos construir pontes de conexão e não muros de separação. Vou repetir isso. Nós precisamos construir pontes de conexão com o outro, em comunhão, com aquele que está fraco, e não muros de separação. Muitas vezes nós nos separamos pela nossa postura, pela forma que falamos, pelo jeito que a gente olha. Isso tudo é julgamento no olhar e muitas vezes é desprezo. Então, não vamos julgar. Eu me lembro, antigamente, quando num culto, se você começasse a chorar num culto, alguém já te olhava e dizia, deve ter aprontado aí esses dias. E aí tá aí chorando de arrependimento. Quem somos nós para julgar o outro? Nós é que tínhamos que estar ali quebrantados e chorar também. Porque se ele está sendo quebrantado, é sinal que Deus está ministrando ao coração dele. Então nós também precisamos receber a ministração de Deus. Você pode dizer aleluia? Queridos, cuidado, trate bem. Sabe, uma palavra nossa pode levantar uma pessoa, mas também pode derrubá-la. Um gesto nosso pode animar alguém ou pode arrebentá-lo de vez. O que você pretende fazer? Você quer abençoar ou amaldiçoar? A nossa forma de tratar o fraco
faz toda a diferença na vida espiritual dele. Você crê nisso? E Deus espera que nós sejamos assim, que nós aprendamos a tratar os mais fracos. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 15, versículos de 1 a 3 também. Diz assim: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Escuta isso. Olha o mesmo sentimento que houve em Cristo aqui, tá lembrando? Na aula passada, na aula retrasada, eu tenho trazido esse texto. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele se esvaziou dele. E ele, ao invés de julgar, ao invés de desprezar, a Bíblia diz que ele suporta as afrontas, suporta as fraquezas e traz edificação para aquele que é fraco. Suportar não é concordar, suportar é ouvir e entender e amar o seu irmão e abençoá-lo e ajudá-lo a vencer aquela fraqueza. Você está pronto para isso? Deus espera que você que é forte, você aí que está me ouvindo e você se considera forte em Cristo, que você edifique o teu irmão, o abençoe e o ajude a vencer as fraquezas que o derrotam. Porque, irmãos, às vezes pequenas coisas nos derrotam e nós precisamos da força de Deus, do poder de Deus, e muitas vezes Deus vai usar alguém mais forte do que nós para nos abençoar. Você recebe isso? Quantas vezes eu já estive com dificuldade, já estive frágil, já estive fraca, achando que ia perder, achando que eu ia ser derrotado. E alguém mais forte que eu, um irmão vem e diz: querida, não, Deus é contigo. Aquele que começou a boa obra, a completará. E aquela palavra vem como um bálsamo de Gileade, trazendo cura, restauração e fortalecimento para aquele que está fraco. Você recebe isso para a sua vida? Então seja um canal de bênção, que a sua voz, que o seu comportamento seja como um bálsamo de Gileade. Sabe o que é isso? Bálsamo curador, reparador de chagas, de forma que aqueles que se aproximarem de você fracos saiam fortalecidos. Aleluia! Vamos continuar? Glória a Deus! Nós vamos para a última relação. Relação com os inimigos. Muitas vezes, irmãos, nosso coração diz assim: olha, me aguarde, né? Às vezes a pessoa faz tão mal pra gente, fala mal de nós, age com dupla face, é falso, e a gente fica muito chateado quando a gente descobre, não é verdade? Então nós precisamos do poder do Espírito Santo para que tenhamos um relacionamento saudável até com os nossos inimigos. Você crê que isso é possível? O Senhor pode tornar isso possível. Veja o que a Bíblia diz aqui, olha, em Romanos, capítulo 12, versículos de 17 a 21. Diz assim, ó: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, escuta isso: se o teu inimigo tiver fome, deixa ele morrer. É isso que está na Bíblia? Não, sabe o que está escrito? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, tô nem aí. É isso que diz aqui? Sabe o que a Bíblia diz? Dá-lhe de beber. Por quê? Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você quer ter uma relação saudável? Você quer ter uma mente tranquila? Você quer deitar no seu travesseiro e não ter nada te acusando? O diabo não ter uma vírgula para dizer de você, nem porque você desejou mal para o seu inimigo? Sabe o que você precisa fazer? Abençoe os seus inimigos. Aleluia! A maior vitória não está em odiar e em fazer mal. A maior vitória é a capacidade de perdoar e amar. Essa é a maior vitória que nós temos em Cristo, queridos. E Deus nos capacitou para isso. Escute isso. Isso não é uma filosofia, uma fantasia, uma utopia, um negócio impossível. Não! O Espírito Santo habita em nós. Ele nos dá poder para, ao invés de dizer maldito, nós vamos dizer que Deus te abençoe. Aleluia! Deus espera isso de nós. Veja o que diz Jesus falando aqui em Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28. Mas a vós que ouvis, digo, amai
os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Você está pronto para isso? Sabe, amar não é ficar todo arrepiadinho e emocionado, não. Amar é decidir que você não desejará mal para o teu inimigo. Eu posso ouvir aleluia? Quando você decide cumprir o que o evangelho está dizendo, você vence e o mal é quebrado da sua frente, porque não há poder que resista ao amor de Deus derramado no seu coração. Sabe? Nada pode vencer. O ódio que o inimigo tem não é suficiente para lhe dar a vitória, mas o amor de Deus no teu coração é o suficiente para quebrar as cadeias, para romper com todos os grilhões e fazer com que você consiga dizer diante de Deus: Pai, eu não desejo mal para aquele inimigo, eu desejo que o Senhor o abençoe e o transforme. Você está pronto? Deus nos prepara. É Deus quem nos prepara para isso. Aleluia. É Deus que nos capacita a fazer isso. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios. Olha só essa promessa aqui. A Bíblia diz assim, ó: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com eles. Deus faz você ter paz. Sabe? O inimigo não te confronta. E se confrontar, você tem palavra de Deus, você tem amor, você tem oração, e é isso que vai afugentar o mal. E o seu inimigo vai perceber que você é diferente. Sabe, irmãos, há demônios que vão embora pela resistência. Sabe qual é a maior resistência que você pode erguer na sua vida? É a obediência à palavra de Deus. Quando você obedece a Deus, você está resistindo grilhões terríveis do inferno por causa da sua obediência. Então o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos fortaleça para que possamos ser obedientes. E então quando nós cumprirmos o que a palavra diz, nós teremos paz com todos. Irmãos, a Bíblia diz que enquanto tiver início, se eu é que tiver que decidir, eu tenho que ter paz com todo mundo. Então eu não posso odiar. O ódio é terrível, o ódio consome, ele causa uma gangrena espiritual em nós. Mas quando você troca o ódio pela decisão de amar, então Deus se agrada disso. E você vai ver que os teus inimigos vão ter paz com você. Você está pronto para isso? Deus vai fazer. Aleluia! Então nós vimos aqui, amados, essas relações, vimos 6 relações. Que Deus ministre ao nosso coração esses relacionamentos, que Deus nos ajude, ainda em relacionamento com os inimigos. Olha só, eu quero que você se lembre o que está em Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Escuta aí, meu irmão, nós não temos que nos degladiar com as pessoas, nós precisamos repreender o diabo, lutar contra as hostes espirituais, e então Deus muda o coração das pessoas, porque nós resistimos ao diabo. Antes nos sujeitamos a Deus, então o diabo foge de nós. Você crê nisso? Aleluia! Então Deus espera que vençamos obedecendo a sua palavra. Que o Espírito Santo nos encha desse sentimento que houve em Cristo Jesus, para que as nossas relações com os irmãos em Cristo, com a nossa família, a nossa relação com a sociedade, com as autoridades, com os irmãos fracos na fé e com os nossos inimigos, sejam relações saudáveis, partindo de nós, paz, amor, obediência ao Senhor, e Deus coloca tudo no seu devido lugar. Eu posso ouvir aleluia? Deus faz isso, Ele fará o melhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite a vivermos essa palavra, que a palavra de Deus esteja entranhada no nosso coração, que Ele tenha misericórdia de nós, para que possamos mostrar a este mundo o Deus que nós servimos, o Deus que é amor, que é bondade e misericórdia. É justiça, sim, mas é amor, é bondade e misericórdia. Então nós temos paz com todos e os nossos relacionamentos são saudáveis, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Não é se conformar com o mundo, não é concordar com o mundo, mas é ser exemplo de Cristo para esse mundo. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.